gente vai começar a nossa aula hoje, né? Beleza. Então, ainda dentro do estudo de soluções, que é o conteúdo de todo o segundo bimestre nosso, né? Ainda não acabou, né? A gente vai ver agora diluição das soluções, tá? A gente viu as concentrações, né? A molar, comum, viu a relação entre elas, viu título em massa, título em porcentagem, certo? E agora a gente vai ver diluição das soluções, né? Então, deixa eu compartilhar a tela. Tá perfeito aí, aparecendo? Sim, Pronto. Então, olha só. Quem nunca diluiu uma solução, né? Então, diluição das soluções é uma parte do conteúdo de solução onde a gente tem uma solução que ela está muito concentrada e aí a gente quer fazer uma diluição dela, deixar ela um pouco menos concentrada, né? O que a gente no popular diz, uma solução está forte e a gente quer deixar ela mais fraca, certo? Por exemplo, você vai tomar café, né? Sua mãe prepara o café, aí na hora que você dá o primeiro gole, você, eita mãe, o café está forte demais. Qual o primeiro procedimento? Botar mais um pouquinho de água para deixar no seu gosto. Então, isso que você está fazendo no seu dia a dia é uma diluição, tá? Você pegou uma substância, uma solução de café que estava além do seu gosto, ou seja, estava muito forte para você, você colocou mais água e deixou ela um pouquinho mais fraca, né? Nesse caso, você, sem perceber, está fazendo uma diluição, ok? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Quando antes dessa pandemia, pouca gente utilizava a água sanitária como desinfetante das frutas e legumes, né, das verduras. Então, a Organização Mundial diz, coloca-se 1 ou 2 colheres de água sanitária em 1 litro de água. O que é que você está fazendo? Você está diluindo aquela água sanitária, você está deixando ela numa concentração que era uma concentração inicial, né, para uma concentração final bem menor, porque você está adicionando um solvente, tá? Então, diluir é acrescentar um solvente puro em uma substância, né, uma solução concentrada, tá? Por exemplo, nos supermercados costuma-se vender aquelas garrafinhas de suco, né? Tá lá uma garrafinha de suco concentrado. Aí, para poder tomar, aí vem no rótulo dizendo: para cada copo de suco, adicionar 3 copos de água. Isso é uma diluição, né? Nós estamos ali fazendo com que aquele suco que está bastante concentrado se torne menos concentrado. E quando ele se torna menos concentrado, a gente agora consegue consumi-lo, tá? Isso é uma diluição, certo? Então, diluição de soluções é o processo que consiste em adicionar solvente puro a uma solução, com o objetivo de diminuir a sua concentração. Então, eu tenho um recipiente com uma solução concentrada, ela é chamada de solução inicial, né? E aí eu adiciono uma certa quantidade de solvente puro a esta solução inicial, vamos obter uma solução final diluída, tá? Então a concentração inicial ela é X, a concentração final ela vai ser X', tá certo? Mas a gente pode dizer que a concentração inicial é 1 e a concentração final é 2. Tanto pode usar a fórmula com linha ou números. Entenderam? Então, temos uma solução inicial.
nós vimos lá no slide anterior que nós adicionamos um solvente puro. Então, neste caso, a concentração inicial, né, ela vai ter aqui, ó, o volume inicial, uma concentração inicial e uma massa de soluto inicial, tá? Então, quando a gente começa, ou tudo que a gente pegar como uma amostra de solução, ela vai ser o início, tá certo? Então, neste início eu tenho volume inicial, concentração inicial e massa do soluto inicial. Quando eu adiciono o solvente, tá? Aí eu tenho aqui, ó, volume adicionado, tá? Então eu estou adicionando um solvente a uma solução pré-existente. Então aquela solução já existe, ela está concentrada demais, então eu quero diminuir essa concentração. Então eu acrescento o solvente. Quando eu acrescento o solvente, esta solução vai ficar agora diluída. E, obviamente, vamos obter um volume final, uma concentração final e uma massa de soluto final. Tá? Agora, perceba uma coisa. Se eu coloco solvente numa concentração, ela vai diminuir esta concentração. Mas a massa do soluto, ela não altera. Ela vai permanecer a mesma, né? Então, se eu colocar 5 gramas de um soluto em 10 ml de água e, porventura, eu quiser aumentar este volume, ou seja, eu acrescento mais 50 ml, a quantidade de massa, ela permanece a mesma. Tá? A massa não altera, ela continua mesmo. Quem altera é a concentração. Tá? Se eu aumento o volume, diminuo a concentração. Então, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Certo? Então, eu acrescento volume, diminuo a concentração. Se eu quiser aumentar esta concentração, eu vou ter que retirar o líquido dali, o solvente. Então, a maneira da gente retirar esse solvente é evaporando, ou seja, aquecendo a solução. Quando a gente aquece a solução, evapora-se uma certa quantidade de solvente e aí a gente aumenta a concentração. Tá? Estão compreendendo? Então, observe. Como a massa do soluto não se altera, teremos que... Atenção. A massa do soluto na fase inicial é igual à massa do soluto na fase final. Tá? Então, a massa não vai alterar. Como a massa está intimamente ligada à concentração e o volume, então temos que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Tá? Mas aqui a gente tem essa letra C, a gente já sabe que ela representa a concentração comum, certo? Mas não é somente com a concentração comum que nós vamos trabalhar. A gente pode trabalhar com a concentração molar e a fórmula não vai mudar. Tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês perceberem. Na concentração molar, ela vai ser assim. Concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes o volume final. Tá? Então, percebeu que só muda a letra, né? O C está representando a concentração comum. Quando a gente for usar a concentração molar, aí passa a usar esse M. Tá? Troca o C pelo M. Mas não só das concentrações existe só, diluição. Com o título também se faz diluição. Mas aí é mais comum utilizar o título em porcentagem. Tá certo? Então a gente pode também usar a seguinte fórmula.
título em porcentagem inicial vezes volume inicial é igual ao título em porcentagem final vezes o volume final. Tá? Então, são várias maneiras de a gente resolver uma questão com a diluição. Então, a gente pode utilizar a concentração comum, a concentração molar ou o título. Tá? Beleza? Estão compreendendo direitinho? Sim. Sim. Então, vamos ao primeiro quesito. Se adicionarmos 80 ml de água, água é o solvente, a 20 ml de uma solução 0,2 mol por litro. Bom, aí a gente já começa a identificar qual é o tipo de concentração que a gente vai utilizar. Tá? Se eu tenho uma unidade de grandeza mol por litro, a concentração é a concentração molar. Ok? Então, se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de potássio, iremos obter uma solução de concentração molar igual a... Bom, eu tenho aqui o volume inicial. O meu volume inicial é de 20 ml. Tá? Ó, 20 ml. A minha concentração molar inicial é de 0,2 mol por litro. Ok? Agora vamos para o final. Tá? Ele disse, se adicionarmos 80 ml, então a gente tá agora com o volume final. Só que o volume final é a soma desse 80 que está sendo acrescentado ou adicionado a 20, certo? Por quê? Porque eu já tinha 20 ml de solução. Quando eu acrescento o solvente, eu estou colocando uma quantidade que vai aumentar o meu volume. Eu tinha 20, botei 80. Quando eu tenho 20 e coloco 80, esse volume final fica com 100. Tá certo? Então, ó, o volume final vai ser igual a 100 ml. Ok? E aí a gente quer saber qual é a concentração final. Tá? Então, a fórmula que nós vamos utilizar será a que possui o M. Então, eu tenho concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes o volume final. Tá? Então, qual é a concentração molar inicial? 0,2. Né? 0,20, que está aqui no texto, é o mesmo que 0,2. Tá? Esse zero final não interfere. Então, eu tenho 0,2 vezes o volume inicial. Quem é o volume inicial? 20. Igual ao volume final, 100. Eita. Ficou melhor. 100 concentração molar final. Tá? Então, 0,2 vezes 20 é igual a 4. Igual a 100 concentração molar final. Então, se eu tenho 100 multiplicando a concentração molar final, ele muda de membro dividindo. Se está multiplicando, passa a ser agora dividindo. Então, concentração molar final é igual a 4 sobre 100. Concentração molar final vai ser igual a, Pâmela já botou a resposta ali, que é a letra D, 0,04 mol por litro. Certo?
Tranquilo aí? Tranquilo. Pronto. Seguindo adiante. Bom, vou fazer uma pergunta. Querem um tempinho para responder o segundo? Que eu vou colocar agora? Sim. Sim, Quantos minutos? pode ser 5. Sei lá. Qualquer dúvida é só perguntar. Então, podemos dar sequência já? Pode sim. Pronto, eu vou ver quem foi que colocou a resposta correta aqui no chat. A maioria colocou na letra C, né? Quem respondeu aqui colocou letra C. Então vamos agora tirar essa dúvida. Ok? Então, adicionou-se água destilada a 150 ml de solução 5 mol por litro de HNO3. O HNO3 é o ácido nítrico, certo? Até que a concentração fosse de 1,5 mol por litro. Ora, eu estou com uma concentração inicial de 5 mol por litro e acrescentei água até que ela ficasse com 1,5 mol por litro. O volume final obtido em ml foi. Tá? Então vamos tirar os dados, certo? Então vou botar aqui que o volume inicial igual a 150 ml. A concentração molar inicial igual a 5 mol por litro. O volume final nós estamos procurando. E a concentração molar final é de 1,5 mol por litro. Mol por litro. Fórmula. Concentração molar inicial vezes volume inicial igual a concentração molar final vezes volume final. Tá? Então, eu tenho como a concentração molar inicial 5 mol por litro vezes o volume inicial de 150 ml, igual a concentração molar final de 1,5 vezes o volume final. 5 vezes 150 é igual a 750. Isso vai ser igual a 1,5 volume final. 1,5 está multiplicando o volume final, vai passar para o outro membro, dividindo. Então, volume final vai ser igual a 750 dividido por 1,5. O volume final igual a 500 ml. Perfeito. Letra C. Vamos a outro quesito. Quer um tempinho para esse também? Sim. Vamos lá. Vamos colocando as respostas no chat. Mais alguém fez? Júlia, letra C. Depois eu vou perguntar como foi que vocês fizeram, né? Eu não consegui fazer. Deu 1000 Deu 1000. a minha. Sim, não sei da onde, mas deu. Pamela, como foi que você fez, Pamela? Pamela? Como foi que você fez? Fala aí pra mim. Que é isso? Uma dor que me deu assim de repente. Danilo? Oi, professor. Como foi que você fez?
Tô fazendo aqui os cálculos ainda, é porque eu apertei sem querer. E foi. E foi? Foi, professor. Você deu a resposta sem querer? Foi porque tava Minha- escrevendo aqui. O M final, 0,08, que é o mol, Certo. né? É, E o V final, e o volume final eu não coloquei, que é o que a gente vai descobrir. isso. Aí, na hora de organizar, eu substituí tudinho. Aí, o 0,1 do M inicial vezes o 80 do volume inicial, que dá 8, Isso. igual o 0,08, ele não vai multiplicar o volume final. Uhum. Aí, ele passa dividindo, não é isso? Isso. Aí, eu coloquei volume final igual. Eu acabei de saber onde errei. Ah, Eu coloquei 80 dividido para 0,8. sei. Eu Acabou. acho que era 8. É, Peraí, deixa eu olhar se dá um resultado. 8 dividido para 0,08. O meu deu letra E. Não pronto. sei por que, mas deu letra E. O meu também, Gabriel, de letra E. Pronto. De Fernanda deu letra E, o de Pamela deu letra C. No meu, no final, eu diminuí. Isso, Júlia. Vamos ver agora, tá certo? Tá. Bom, o volume de água em ml, que deve ser adicionado a 80 ml de solução aquosa 0,1 mol por litro de ureia, para que a solução resultante seja de 0,08 mol por litro, deve ser igual a, tá? Então, observe que aqui ele está pedindo qual volume, que volume deve ser adicionado. Ok? Então, vamos lá. Volume inicial igual a 80 ml. A concentração molar inicial igual a 0,1 mol por litro. O volume final eu não tenho, certo? Então vou procurar. Lembre-se, vou achar o volume final, mas eu quero o volume adicionado. Nada de volume final. Concentração molar final é igual a 0,08 mol por litro. A nossa fórmula, concentração molar inicial vezes o volume inicial igual concentração molar final vezes o volume final. Deixa eu ver, onde foi que eu parei? Sim. O volume inicial é 80, a concentração molar inicial é 0,1. Então, 0,1 vezes 80 é igual a 0,08 vezes volume final. 0,1 vezes 80 é igual a 8. Igual a 0,08 volume final. Então, como o 0,08 está multiplicando o volume final, ele passa para o primeiro membro dividindo, né? Então, vamos inverter tudo. Volume final igual a 8 dividido por 0,08. Então, volume final é igual a... Eu tenho 8 dividido por 0,8, certo? Então, se eu não estivesse utilizando uma calculadora, como eu faria isso aqui? Eu tenho duas casas decimais no denominador. No numerador não tenho nenhuma casa decimal, mas eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador por 100, tá? Então, 8 vezes 100 dá 800. 0,08 vezes 100 dá 8. 800 dividido por 8 igual a 100. 100 ml. Certo? Ainda não.
certo? Ainda não. O volume final é 100, tá? Só que a gente tem uma alternativa 100. E o que pode acontecer é que você marcar esse 100 e errar, tá? A resposta não é essa. A resposta é quanto deve ser adicionado. Tá? Então, a gente ainda tem um cálculozinho para fazer. Olha, ele quer o volume adicionado. Então, a gente representa por V, aí coloca AD. Volume adicionado. O volume adicionado é igual ao volume final menos o volume inicial. Tá? Então, volume adicionado é igual a 100 menos o inicial de 80. Tá? 100 foi o que nós encontramos, 80 é o que nós já tínhamos. Então, volume adicionado vai ser igual a 20 ml. Ok? Então, quem respondeu letra C está correto. Letra C, 20 ml. Alguma dúvida nessa questão? Não. Não? Essa não é Nenhuma. essa não é a única maneira de responder essa questão, tá certo? Existe outra que vai direto na resposta. Tá? Em vez de eu achar o 100 ml, eu acho o 20. Ok? Se vocês quiserem ver, eu faço. Querem ver? Passa aí, professor. Pode fazer. Posso? Quero. Hã? Pode fazer. Pronto. A gente quer. Olha só. Eu vou apagar tudo, tá certo? Apagar tudo. Pronto. Agora eu vou mostrar o outro método. Olha só. Vamos tirar os dados novamente. Volume inicial igual a 80 ml. Concentração molar inicial igual a 0,1 mol por litro. Volume final, interrogação. Eu quero agora substituir isso aqui, tá certo? Concentração molar final vai ser igual a 0,08 mol por litro. Neste método, eu não procuro o volume final. Quem eu vou procurar? É o volume adicionado, certo? Então, vamos lá para a tinta de novo. Eu vou procurar o quê? Volume adicionado, que vai ser igual, não sei, tá? Então, vamos ver aqui. Se o volume adicionado é igual a VF menos V1, então, se eu já tenho V1, V2 é igual a volume adicionado mais V1. Certo? Então, na fórmula eu vou substituir por isso aqui. Tá? Lá na fórmula eu vou substituir por esta coisa aqui. Volume adicionado mais V1. Então, tem aqui, ó, concentração molar inicial, volume inicial, igual a concentração molar final, volume final, certo? Essa é a nossa fórmula. Como é que eu vou fazer agora? Concentração molar inicial, volume inicial, é igual a concentração molar final. Aí eu vou colocar em evidência isso aqui, ó. Quem é volume final? Volume 2, tá? Vai ser volume adicionado mais volume 1. Pronto. Vamos ver se a gente acha o mesmo resultado? Então, tem aqui 0,1 vezes 80 igual a 0,08. Quem é o volume adicionado? A gente não sabe. Volume adicionado mais quem? 80.
tá? 0,1 vezes 80, 8. Igual a 0,08 volume adicionado mais 1,6. 8 vezes 8, 16. Tem duas casas decimal, puxa para cá, 1,6. Vamos só conferir. É o quê? Ah, não, tô doido. Fala, não me diga! É 6,4. 8 vezes 8, 64. 8, 8, 16. Onde é que eu tô com a cabeça? 6,4, tá? Então, 0,08 volume adicionado vai ser igual a 8 menos 6,4, tá? O 6,4 vai mudar de membro, então ele vai mudar negativo, certo? Então ele vai ficar lado junto do 8. Então 8 menos 6,4. 0,08 volume adicionado vai ser igual a 1,6. Volume adicionado é igual a 1,6 dividido por 0,08, igual a 20. Volume adicionado igual a 20 ml. Então, achamos a mesma resposta, tá? É mais comprido? É, certo? A gente tem um pouquinho mais de trabalho? Tem, mas não corre o erro de marcar uma resposta errada, certo? Ou seja, quando você utiliza a primeira que a gente fez, você pode marcar no 100. Não é, Gabriel? Verdade, professor, verdade. Não é? É menos trabalhoso do outro jeito, mas você pode parar no primeiro cálculo. Você pode parar no primeiro cálculo, ou seja, na pressa, principalmente no vestibular. Você chega lá e resolveu. Quando resolveu, chegou no volume final. Aí olhou para as alternativas, tá lá a alternativa, você marcou. Errou. Né? Então tem que ter muita atenção nessas coisas. Então, a pedida é qual o volume adicionado. Se é qual o volume adicionado, a gente tem que diminuir o volume final pelo volume inicial. E desse modelo que eu fiz aqui, a gente vai direto na nossa resposta. Ok? Podemos adiante? Pode. Quarto quesito. Querem fazer esse ou não? Isso aí a gente vai descobrir o M, né? Não. É a mesma coisa. Olha, quantos centímetros Mesma cúbicos? coisa. Um centímetro cúbico é a mesma coisa de ml. É o volume. Tá? Então, quantos Tá bom. centímetros cúbicos de H2O? Quantos centímetros cúbicos de água? Tem que adicionar 500 centímetros cúbicos. Ou seja, 500 centímetros cúbicos é o mesmo que 500 ml. Vou responder aqui rapidinho. Professor, o meu deu 1.250. Deu 1.250, Gabriel? Uhum. Mais alguém? Mario Clécio disse que é 750. Alessandro disse que é a letra D. Júlia disse que é a letra D. Porque o teu, Dessa vez eu não vou tentar responder mais não. porque o teu deu letra B, Gabriel. Eu vou dizer Senhor? porque o teu deu letra B. Sei não, professor. Eu fiz tudo assim como eu tinha feito, né? Uhum. Eu coloquei o 250 dividido para 0,20 Uhum. e deu 1.250. Pronto. Pamela? Vamos lá, top em química, mano. Tu é doido? Vamos ver se é a letra D, Pamela. Ela tá com vergonha de falar. Ô, Gabriel, Ela tá lanchando, Oi. professor. mas o teu deu 1.250 porque tu colocou o volume final, não de novo. A gente ia chegar lá, Júlia. A gente ia chegar lá. Vai lá, professor. Tô esperando aqui. Pronto. Meu erro. Veja só. Júlia, você fez pelo primeiro método ou pelo segundo? Pelo qual? Por isso que a gente tá agora no terceiro. Pela segunda parte? Sim. Pronto. Foi mais... Não, Não, eu não pela tive- primeira. eu não Pela primeira, tive né? o mesmo erro, não, né? Pela... Ô, professor, eu tinha que saber o que ia adicionar, né? Era. Eu coloquei volume final de novo. Exatamente, Gabriel. Então acabou de ensinar e eu fui Não, tô... Tá bom, vamos agora ver a resolução, tá? É assim, eu tenho quantos centímetros cúbicos de água temos que adicionar a 500 centímetros cúbicos de solução 0,5 mol por litro, a fim de torná-la 0,2 mol por litro. Tá? Então a gente vai fazer aqui uma diluição, certo? Então, qual é o volume inicial? 500 centímetros cúbicos. A concentração molar inicial ela é igual a 0,2
0,5 mol por litro. A concentração molar final ela é igual a 0,2 mol por litro. Volume final não tem, tá? E uma dica para a gente não esquecer que é o volume adicionado. É, depois do volume final, colocar assim, ó, volume adicionado. Também não tenho. Primeiro eu tenho que achar o volume final, depois achar o volume adicionado. Então vamos lá. Concentração molar inicial, volume inicial, igual a concentração molar final, volume final. Quem é a concentração molar inicial? 0,5 vezes o volume inicial de 500, igual a 0,2 volume final. Então, 0,5 vezes 500 é igual a 250, igual a 0,2 volume final. Tá? Então, como eu vou passar o volume, o 0,2 está multiplicando o volume final para o outro membro, ele passa dividindo. Então, eu vou ter volume final igual a 250 dividido por 0,2. O volume final igual a 1.250 centímetros cúbicos. Bom, é este volume que nós queremos, o volume final? Não. A pergunta está dizendo quanto temos que adicionar. Então, vamos aqui, ó, que o volume adicionado ele é igual ao volume final menos o volume inicial. Volume adicionado ele é igual a 1.250 menos o volume inicial, 500. Volume adicionado ele é igual a 750 centímetros cúbicos. Compreenderam? Sim, professor. Sim, né? Agora entendeu, né, Gabriel? Entendi. Prestar atenção na pergunta, no texto, no enunciado. O enunciado é a coisa mais importante na resolução da questão. Tá? Você vai resolver de acordo com o que está pedindo a questão. Beleza? Então vamos para mais uma questão envolvendo a diluição das soluções. Querem tentar essa também? Quer, Fernanda? Minha tela tá preta, professor. E foi. Tá preta? Uhum. A minha a minha não ficou preta ainda não. Ficou umas 2 vezes, mas agora tá boa. Osvaldo, Oi. a fórmula vai ser igual a do primeiro. Vai sim, Júlia. Tá. A fórmula não muda não, tá? A fórmula é a mesma para todo tipo de resolução. Agora a gente vai descobrir o M, né? O M, exatamente. A gente vai descobrir o M. Então vamos resolver isso aqui. Vai deu letra A também. Tá. Letra A. Deu letra A também? Graças a Deus já fiz certo dessa vez. Pronto. Não teve volume adicionado, né, Gabriel? Aí não. É isso mesmo. Quando tem, complica, né? Pronto, todo mundo coloca a letra A. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem foi que colocou. Letra A. Etra. Maria Cassandra disse que era Etra. Letra A. Júlia. Bom, vamos lá. Vamos responder essa questão. Então, no quinto quesito, diz: tem-se 400 ml de solução 0,1 mol por litro de carbonato de sódio. Essa solução é evaporada cuidadosamente até o seu volume ser reduzido a 320 ml. A molaridade da solução obtida após a evaporação é: observe que aqui ele não está diluindo, tá certo? Aqui ele está aumentando a concentração. E como disse lá no início, para aumentar a concentração a gente retira solvente. E a melhor maneira de se retirar um solvente é evaporando, tá? Porque quando a gente bota para aquecer, só evapora líquido, tá? O soluto, se for sólido, ele vai ficar, ok? E o carbonato de sódio é um soluto sólido.
Então vamos lá. A concentração molar inicial é igual a 0,1 mol por litro. O volume inicial é igual a 400 ml. E aí eu tenho aqui o volume final de 320 ml. Qual é a concentração molar final? Tá? Aqui fica bem mais simples. Quando a gente retira os dados, né, a gente fica mais fácil de ser transferido para a fórmula, ou seja, de fazer a substituição. Então, concentração molar inicial, volume inicial, é igual a concentração molar final vezes o volume final. Concentração molar inicial, ela é igual a 0,1 vezes 400, igual a 320, que é o volume final, vezes a concentração molar final. 0,1 vezes 400 é igual a 40, igual a 320, concentração molar final. Vou passar 320 para o outro membro, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente está fazendo aqui o inverso da operação, certo? 320 está multiplicando, vai mudar para o outro membro, dividindo, que o inverso é a divisão. Então, concentração molar final é igual a 40 sobre 320. Podemos simplificar um zero, né? Podemos simplificar um zero e fica 4 dividido por 32. A concentração molar final vai ser igual a 0,125 mol por litro. Então aí, o que é que vocês acham? Essa concentração aumentou ou diminuiu? Sem ser chato, eu quero falar agora. Aumentou ou diminuiu? Tem certeza que diminuiu? Diminuiu, né? Aumentou, Não, né? aumentou. Porque é o seguinte, 0,1, se a gente aumentar as casas decimais todinha com zero, vamos dizer que a gente faça 3 casas decimais, vai dar 100. 0,100. E a nossa resposta foi 0,125. Então ela é maior, tá? Então, com a evaporação, aumenta a concentração. Com o acréscimo de solvente, diminui a concentração. Por isso que eu disse lá no início que a diluição é uma grandeza inversamente proporcional. Quando aumenta o volume, diminui a concentração. Tá? Se diminuir o volume, aumenta a concentração. Ok? Beleza? Tranquilo? Por nada, professor. Então, pessoal, Tá bom. tenham uma boa tarde, um bom final de semana. Até a próxima sexta-feira. Tá? Um abraço. Bye.